O tema da minha mensagem então será assim: sei quem sou, então sigo firme e avançando em Cristo. Amém? Quando sabemos quem somos e que estamos em Jesus, nós sabemos qual é a nossa identidade, sabemos qual é a nossa, o que nós podemos trabalhar com as pessoas através de Cristo Jesus, né? Quero começar lendo com vocês 1 Samuel 17, capítulo 17, versículo 17 e 18. Aqui, só para pintar para vocês o cenário, a gente está falando de quando Davi foi enfrentar Golias. Então, estava acontecendo toda aquela guerra de Saul com os filisteus, e Golias começou a enfrentar, a dizer se tinha algum hebreu que podia enfrentá-lo, que eles queriam guerrear, tá? Então aqui, Jessé, pai de Davi, estava falando para ele levar alguns mantimentos para os seus irmãos que estavam na guerra, e ele queria que o seu filho Davi fosse levar isso. Davi já tinha sido ungido, Davi já sabia da sua unção de rei, já sabia da sua posição. Mas como até a Juliana, a Juliana falou no retiro, que foi até interessante que ela comentou que quando Davi foi ungido, não aconteceu nada. Depois que ele foi ungido, não aconteceu nada. Mas dentro dele aconteceu. Dentro dele ele sabia o que tinha acontecido. Ele tinha mudado alguma coisa dentro de Davi. Davi sabia disso. Amém? Vamos ler lá. Diz assim então: Jessé disse a Davi, seu filho: peço que você leve para seus irmãos uma medida desse trigo tostado e esses 10 pães. Corra e leve isso para seus irmãos no acampamento. Porém, esses 10 queijos, leve-os para o comandante de 1000. Veja como seus irmãos estão passando e tragam uma prova de que estão bem. Então aqui, a gente mostra, está falando no versículo que Davi, mesmo depois de ter sido ungido rei, ele sabia da sua unção, sabia da sua posição, a qual Deus tinha escolhido para ele, tinha colocado na vida dele, mas mesmo assim ele estava indo servir, como diz ali no versículo. Ele estava indo servir os irmãos dele, amando do pai dele, pela solicitação do pai dele, ele estava indo servir, levar comidas, mantimentos para o pai dele. Então, mesmo sabendo que na posição que ele estava, ungido como rei, ele ainda servia, porque ele sabia que a posição dele não era de mandar, era sim de servir. Amém? Continuando então aqui, a gente vai ler agora 1 Samuel 17, do 34 ao 38, que é a continuação da história. Davi chegou lá, estava com Golias estava enfrentando todo mundo, estava falando que não existia ninguém que era possível enfrentá-lo, e eles achavam, estava contando com a vitória, né? Então vamos lá, por favor, 1 Samuel 34 diz assim: Davi estava falando já com o rei, ele já tinha proposto para o rei de enfrentar Golias, amém? E segue assim a história. Davi respondeu: esse seu servo apacentava as ovelhas do pai, quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, próximo, eu saía atrás dele. Vejam a coragem de Davi. Quem aqui vê um leão ou um urso pegar uma ovelha, vai atrás? Ninguém, né? Ou tem algum corajoso aqui? Ninguém. Mas é isso que os líderes fazem. Se vê você passando alguma necessidade, vai atrás. Vai correr atrás para poder salvar. Amém? Levava um cordeiro, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Veja a coragem de Davi. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho disso. Próximo. Esse seu servo matou tanto o leão como o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Próximo. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. E então Saul disse a Davi: vá, que o Senhor esteja com você. Amém? Então agora eu parto para o meu primeiro ponto, que diz assim: quem eu sou,
ou quem vocês são depois da verdade. Que a verdade aqui a gente está falando, quem é a verdade para nós? É Jesus Cristo. Quem é o amor que nos rege a partir de hoje? É Jesus Cristo. Então, quem nós somos depois que nós entregamos a nossa vida à verdade? Como aconteceu aqui agora, que a Paula estava fazendo um momento e uma pessoa aceitou Jesus Cristo. A partir de agora, quem ela é em Cristo? Quero ler agora com vocês Apocalipse 1, versículos 5 e 6, que fala um pouco do que nós somos depois da verdade. Amém? Diz assim: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu, prestem atenção nessa palavra, marque, e nos constituiu reino ou reis e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Ah, você perdeu a oportunidade de dizer um amém agora. Cristo acaba de falar para você que Ele constituiu, Deus Pai acaba de falar para nós que Ele nos constituiu rei e sacerdote. Essa é a nossa posição, reis e sacerdotes. Mas ali Ele já coloca e nos dá a missão, onde Ele fala que nós fomos constituídos rei e sacerdote para Deus e Pai, para servirmos a Deus. Servimos como? Servimos na graça, servimos no amor de Cristo Jesus. Levar as boas novas a toda a criatura ou a toda pessoa que ainda não conhece o amor de Deus. Amém? Aquele que nos ama e pelo sangue nos libertou dos nossos pecados. E ele fala ali, sacerdotes para seu Deus e Pai. Um dos grandes erros que nós cometemos, aqui a gente viu qual que seria a nossa posição em Cristo Jesus. Depois que nós aceitamos Jesus, entendemos a verdade, nós somos constituídos reis e sacerdotes. Mas um dos grandes problemas que dos grandes erros que a gente acaba cometendo no nosso dia a dia, vamos dizer assim, é que nós não entendemos ou não queremos ser aquilo que Deus diz que nós somos, ou aquilo que Ele constituiu para nós. O primeiro erro que a gente sempre tenta fazer é tentar ser quem os outros querem que sejamos, ou que dizem que devamos ser. Né? Acho que isso hoje acontece muito. O que seria isso? É nós tentarmos querer agradar os outros. Eu sei que eu sou rei e sacerdote, sei que Deus tem um propósito na minha vida, sei qual é a minha posição, sei qual é a minha posição com a minha família, com a minha escola, com a igreja, mas mesmo assim eu tento fazer as coisas para agradar as outras pessoas. O que a gente começa a fazer? Começa a querer se vestir como as outras pessoas querem que nós nos vistamos, queremos ser aquilo que, está na modinha. A gente quer fazer tudo para agradar o outro, tentar ser quem os outros querem que sejamos, buscar aceitação. A gente começa a querer fazer as coisas não para agradar mais a Deus, ou agradar pai, mãe, tio, tia. A gente começa a querer agradar os outros, querer ser mais famoso nas redes sociais, né? Querer olhar Facebook, TikTok, essas coisas. Facebook não é nem mais o tempo de vocês, né? Se for pensar. Amém? Mas a gente começa a querer fazer isso. Então, isso é errado. Poxa, Deus tem um plano para mim. Deus me preparou. Deus fez tudo para nós. Está tudo pronto, está tudo feito. Não, eu quero fazer aquilo que as outras pessoas dizem que eu quero ser. Dizem que eu tenho que ser. Isso não é legal. Isso é ruim para a sua vida e começa a parar a sua evolução. Buscar aprovação também é uma das coisas que acaba nos fazendo querer ser aquilo que os outros querem. A gente começa a querer, porque eu estou achando o meu amigo não quer mais falar comigo porque eu estou na igreja, aí você começa a fazer o que ele faz de errado, começa a ir para as rodinhas, né? Começa a querer fazer coisas que você não deveria fazer, que não é bom para você, né? Não é que é proibido, mas não é bom para você, como o próprio Paulo fala, tudo está disponível para nós, mas nem tudo é lícito para nós. Tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Ou seja, o que quer dizer isso? Tudo está disponível para nós aqui. Por exemplo, se essa água está aqui, eu posso tomar ela, mas me convém? Faz bem isso para mim?
Isso é bom para o meu corpo, é bom para o meu espírito, é bom para a minha casa, é bom para os meus amigos? É isso que ele está falando. Então é isso que a gente acaba fazendo em busca de aceitação, aprovação, em busca de querer ser aquilo que os outros acham que a gente deve ser. Acaba virando um item de série, você acaba sendo aquilo que o mundo diz que é perfeito. E o segundo erro que a gente acaba cometendo é tentar ser quem nós queremos ser, buscar a nossa vontade. Ah, mas como assim? Eu não posso ser o que eu quero? Pode. Mas você começa a tomar decisões na sua vida, trilhar o seu caminho, com base na sua vontade, com base na sua mente, né? Acho que todos aqui passaram pela IBI, todos aqui conhecem a palavra, né? E já escutou que nós somos formados por corpo, alma e espírito, né? Nós temos as 3 bolinhas, vocês já viram as 3 bolinhas, né? Conhecem bem isso. Quando você tenta ser aquilo que você quer ser, aquilo que está dentro de você, você passa a dar ouvido somente à razão. Você esquece o espírito, coloca o espírito do lado. Isso também é ruim. Porque você para de dar voz para Jesus, para de dar voz para o amor, para de escutar pai, mãe, as autoridades na sua vida. Autoridades que eu digo é aquelas pessoas que querem o teu amor, querem o melhor para você. Então, você tem que centrar nisso. Como diz em Efésios aqui, por exemplo, eu coloquei, não precisa colocar, tá? Não tem problema. Honra o teu pai e a tua mãe para que tudo corra bem com você. Então, quando você se fecha dentro do seu mundinho, se fecha naquilo, não, eu vou fazer o que eu quero, vou fazer que vai dar tudo certo, e esquece das outras pessoas, começa a aparecer aquilo ali para você. Nada vai bem para você. Porque está escrito na Bíblia, é um mandamento. Na verdade, é um dos primeiros mandamentos que tem promessa, que tudo vai bem para você. Honra pai e mãe. Pai e mãe aqui, a gente entende, e começa a dar uma conotação para nós, não é só o pai e a mãe mesmo. Os adolescentes que estão começando a trabalhar aí, que já estão no mercado de trabalho, a gente está falando também do seu chefe, de quem tem uma posição superior à sua. Não estou falando que ele é melhor que você, mas na hierarquia dentro da empresa, ele tem uma posição maior que a sua, e você também tem que honrar ele, é a posição de autoridade. Pai e mãe aqui também fala de autoridade, nós precisamos honrar a autoridade, amém? Colocar aqui também, buscar tudo pela força, que aí quando a gente quer fazer por nós, aquilo que é nosso, que eu quero ser o que eu quero ser e esqueço o resto, a gente começa a buscar tudo pela força, e pela força a gente sabe que alcançamos alguns resultados, mas não o resultado que Deus quer para nós, e vai ser muito mais cansativo, vai ser muito mais doloroso, vai ser muito mais trabalhoso para a gente fazer, se a gente não coloca Deus junto com a gente. Nós precisamos ser o que Deus disse que somos. Precisamos viver o que Deus preparou e constituiu para nós. Então, colocando esses 2 pontos que eu levantei aqui, fora da nossa mente, entendendo que Deus já tem um plano para nós, como nós lemos em Apocalipse, que nós fomos constituídos reis e sacerdotes. Ok? Isso acaba vindo para nós como se fosse um pacote. Vocês que jogam videogame aí, vocês não têm aqueles pacotes, vocês compram que é as skins, né? Quem conhece aí, né? Então, você virou rei e sacerdote, vem uma skin com isso, né? Vem um pacote de benefícios, vamos dizer assim. Mas na verdade são responsabilidades, são coisas que você se torna cada vez mais, quando você entende que você é rei e que você é sacerdote. Quando você entende a sua posição, aquela posição que a gente lê na Bíblia, que nós estamos à direita do Pai, com Jesus Cristo. Quando nós entendemos isso, tudo muda. É como se tirasse uma venda dos seus olhos e você começa a entender qual é a sua real e verdadeira posição em Cristo Jesus. Quero ler com vocês agora Efésios 2:10, que fala um pouquinho do que nós somos em Cristo Jesus, que diz assim: pois somos feitura dele, somos obra dele, somos criaturas dele, na verdade nós somos filhos dele, né? Criados em Cristo Jesus para as boas obras. Sou rei e sacerdote. O que eu faço então se sou rei e sacerdote? Está ali, ó. Boas obras, as quais, vejam só aqui o detalhe, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos
nelas. Em outras palavras, aqui sendo um pouco mais didático, o que está dizendo ali? Você não precisa reinventar a roda, ela está pronta. Você não precisa querer inventar boas obras, elas já foram feitas por Cristo. Antemão, ou seja, antes, o que isso quer dizer? Antes mesmo de você nascer, antes mesmo de você estar lá dentro da barriga da sua mãe, Jesus Cristo já tinha preparado essas boas obras para nós. O que nós precisamos? Entender e tomar uma posição e vivê-las, fazê-las. Que é simples, amar o próximo, levar o amor de Cristo, estar sempre levando essa graça a qual nós recebemos. Então tudo está pronto, não precisa reinventar a roda, não precisa complicar uma coisa que é simples. Você tem uma posição e elas estão prontas. O que você precisa fazer? Trabalhar, viver aquilo que Cristo conquistou na cruz para você, levar as boas obras, levar tudo aquilo que Deus quer que Ele constituiu você e que Ele colocou para você. Outro versículo também que cita essa skin, que eu falei, 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita. Da mesma forma que Davi foi ungido, foi eleito por Deus, rei, aqui Pedro já coloca para nós que nós somos geração eleita, sacerdócio real, ou seja, rei e sacerdote, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. A sua propriedade é exclusiva dele. Por que você tenta ir para outros deuses? Por que você tenta ir para outros caminhos? Você é propriedade exclusiva dele, feitura dele, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Aqui mais uma missão que você tem. Você é rei e sacerdote. Como rei e sacerdote, você tem que levar aquelas almas, aquelas pessoas que saíram da escuridão para a luz. O que quer dizer luz aqui? Depois a gente vai ver mais um pouco também à frente sobre luz. Luz é sabedoria, é conhecimento. Então quando você pega uma pessoa que aceitou Jesus, saiu da escuridão, entendeu a sua verdade, nosso papel como rei e sacerdote é continuar dando conhecimento, levando essa pessoa ao conhecimento, trilhando junto com essa pessoa o caminho da luz, para ela continuar entendendo a posição dela em Jesus. Outro versículo também que fala da nossa posição, que fala da luz também, é Mateus 5,14, que diz assim: vocês são a luz do mundo. Como eu falei, luz é conhecimento. Aqui também tem outra conotação que a gente pode usar como iluminar o mundo, levar a luz à escuridão, mas também o conhecimento, porque nós conhecemos a palavra de Deus e nós temos que levá-la. Nós somos ferramenta de propagação dessa palavra de Deus no mundo. Então, a partir do momento que você está levando a palavra de Deus como luz do mundo, você está levando o conhecimento e está levando a luz de Jesus Cristo para essas pessoas que ainda não o conhecem. Então, essa é mais uma missão que você tem. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto de um monte, Se você está levando o amor de Deus, você está sendo a luz do mundo, você não pode se esconder. Aonde você estiver, a luz que há dentro de você vai brilhar. E, consequentemente, a escuridão sai. Consequentemente, você vai levar amor para essas pessoas. Elas vão entender a posição delas também. Vão entender que há um caminho. Entenderão também que há sim solução para qualquer problema que exista. João 1,12, também tem mais algumas coisas. Mas a todos, quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A gente falou um pouquinho antes sobre isso. Então eu sou rei, sacerdote, sou filho de Deus. Como filho de Deus eu tenho que me portar. Imagina só, tem o rei, tem a rainha, tem todos os príncipes lá. Você acha que o príncipe se comporta de qualquer jeito? Quem acha que se comporta de qualquer jeito? Não, né? O príncipe ele se comporta tal como o rei. Então, se eu sou filho de Deus, fui instituído rei e sacerdote, eu tenho que ter uma posição, a minha postura tem que ser a mesma postura do meu pai.
Se eu estou fazendo diferente daquilo que o meu pai faz, ou eu estou falando que ele não me ensinou direito, ou eu sou rebelde. Vocês acham que Deus fez alguma coisa imperfeita? Não? Todo mundo quietinho, todo mundo, né? Não, glória a Deus. Porque Deus fez tudo perfeito. Você é uma criação de Deus. Você é perfeito. Você é a imagem e a semelhança de Deus. Então, você tem que se portar como o seu pai. Então, é aquilo que a gente comentou agora. Não é tudo que eu posso fazer, não é tudo que me convém, não é tudo que a gente pode estar experimentando ou estar no meio de outras pessoas, estar em rodinhas. Não, você não foi feito para isso. Acabamos de ler vários versículos ali, que nós fomos feitos para outras coisas. Continuando lá. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crerem no seu nome. Todos aqui creram no nome de Cristo Jesus, então todos aqui são filhos de Deus. E precisamos, com isso, levar ainda esse amor para os outros que ainda não conhecem, para poderem também usufruir desse amor que a gente sente, desse amor que a gente vive, dessa graça que nós vivemos, de tudo isso que a gente experimenta aqui. Não é maravilhoso a gente poder chegar aqui sábado à tarde, está todo mundo reunido, todo mundo feliz, todo mundo alegre, todo mundo aprendendo da palavra de Deus, compartilhando com os amigos, compartilhando com os líderes. Então tem muita gente lá fora que não está vivendo isso ainda. E vocês são luz, vocês são reis e sacerdotes, vocês foram constituídos para levar essa palavra. Como Pedro falou, vocês são nação eleita. Desde o ventre da mãe de vocês já foram eleitos para serem reis e sacerdotes. Se entendermos, buscarmos e aprendermos o que Deus quer que sejamos, nós avançaremos extraordinariamente. Por quê? Porque quando Deus nos instituiu rei e sacerdote, Ele já preparou tudo, como estava escrito ali que a gente leu. As boas obras já estão preparadas. E com isso, nós temos tudo. Extraordinariamente também nas outras áreas de nossa vida. O mistério é a chave. A chave é nos tornarmos primeiro o que Deus quer. Lembra que a gente falou que Deus tem um plano para nós? Aí eu mostrei duas coisas que nós tentamos fazer. Primeiro, ser o que os outros querem ser. Segunda, ser o que eu quero ser, ignorando todo o resto. E a verdade, nós precisamos ser o que Deus quer que sejamos, que é sermos reis e sacerdotes, sermos aquilo que Ele fez em Cristo Jesus, o plano perfeito, aquilo que Ele quis para Adão lá no Éden, mas Adão pecou no Éden, perdeu-se naquele momento o plano, mas agora a gente segue dessa forma. Entendendo isso, e nós decidirmos que nós seremos aquilo que Deus quer que sejamos, todas as outras áreas da nossa vida começam a avançar. Todas as outras áreas da nossa vida começam a fluir. Ah, como assim, Atlan? Simples. A chave é nos tornarmos primeiro o que Deus quer que sejamos e crescer nas outras áreas. Como, por exemplo, eu quero ser o que Deus quer na minha vida e quero ser médico. Né? Vocês aí, não, eu não quero mais, né? Eu já estou velhinho já. Mas vocês têm um sonho de vocês, quer ser médico, jogador de futebol, deve ter um monte de jogador de futebol aí. Não sei se ainda na idade de vocês vai ter as bailarinas, que querem ser bailarinas, né? Tem várias também aí. Mas tudo isso acaba se tornando um pouco secundário. Não que vocês não se dedicarão a isso, mas quando você coloca, e já diz isso na palavra de Deus, quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, você entende, não, primeiro eu serei rei e sacerdote, primeiro eu vou buscar as coisas do reino, e as demais coisas serão acrescentadas. Vocês entendem isso? Está claro para vocês? Que primeiro a gente tem que buscar o reino de Deus, primeiro eu tenho que entender quem eu sou em Cristo, qual é a minha identidade, quem eu sou para Cristo e em Cristo. Você é filho, você é rei, você é sacerdote, você tem que buscar a graça do Senhor, você tem que buscar a plenitude da graça do Senhor na sua vida. Feito isso, tudo aquilo que você busca, como ser um bom aluno, ser um bom filho, né? No futuro bem próximo, para alguns muito mais próximo, para outros bem mais distante, ser um bom marido, ser uma boa esposa, ser uma boa mãe, ser um bom pai,
Tudo isso, quando você estabelece primeiro buscar o reino de Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Quando fala que serão acrescentadas, elas serão maravilhosamente acrescentadas. Vocês fluirão de maneira extraordinária nessas outras áreas. Tudo aquilo que você fizer, prosperará. Porque você está evoluindo no processo que Deus já tem para você, que é ser rei e sacerdote. Amém? Você é rei e sacerdote, você é abençoado. Você foi criado para as boas obras. Você é um canal inesgotável do amor, cuja fonte é o Senhor Deus, nosso Pai. Você entende essa verdade que Deus tem para você? Que você, tudo que Ele fez, tudo que Ele planejou, Ele depositou em você. A gente só precisa acessar, precisamos entender e acessar isso. Você entende que você é uma fonte inesgotável do amor dEle, porque o amor dEle não acaba. O amor dEle é, como a gente fez o retiro, forever, para sempre, para sempre, não acaba. Você pode achar, não Deus, mas eu fiz uma coisa errada aqui, acabou? Não acabou. Ele te ama mais e mais ainda. Ele quer a tua vida, Ele quer você para Ele. E Ele quer você como uma ferramenta para distribuir, para multiplicar esse amor aqui na terra. Porque Ele precisa. Mas Deus precisa de mim? Sim, para fazer a boa obra dEle. Por isso que você foi constituído rei e sacerdote. Por isso que a sua posição, a sua identidade é essa. Amém? Seja o que Deus quer e o que você seja, e as demais coisas serão acrescentadas. Foi o que a gente acabou de comentar, né? O que determina o nosso avanço e as nossas decisões é essa unção, né? A unção e a vontade de Deus para nós, que foi o que a gente acabou de falar aqui. Se Deus me ungiu rei e sacerdote, se Deus me colocou numa posição aonde eu tenho que fazer as boas obras, a gente avança. Por que eu digo aqui que o nosso avanço, as nossas decisões dependem disso, ou começa a ter como base isso? Porque a gente começa a dar ouvidos para o Espírito Santo, a gente começa a pensar e tomar decisões baseadas em Cristo Jesus, baseado no espiritual. E é dessa forma que a gente segue vencendo e avançando, porque nós começamos a avançar primeiro no espiritual. E quando nós vencemos no espiritual, quando nós entendemos que a nossa vitória já está garantida no espiritual, é aí sim que a gente começa a avançar no material. É aí sim que a gente começa a ver o extraordinário do Senhor na nossa vida. Amém? E agora, para a gente avançar um pouco mais, eu quero ir para o ponto 2, que diz assim: agora sei quem sou, logo avanço sem medo e firme. Entendemos qual é a nossa posição, entendemos que tem alguns momentos que a gente acaba querendo ser o que os outros querem, que nós às vezes nos perdemos um pouco e queremos ser aquilo que o nosso coração quer, ou a nossa alma quer, mas não é isso que Deus tem preparado para nós. Lemos então aqui o que Deus instituiu para nós, a qual papel Ele constituiu para nós, e assim, depois que entendemos isso, avançamos. Quero ler com vocês Salmos 27, versículos 1 e 2. Aqui também fala de luz, tá? Diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Acho que não era este, eu errei. Não, é esse mesmo, perdão. O Senhor é a minha luz. De novo, luz aqui quer dizer conhecimento. Então o que está falando aqui, o Senhor, eu sei que Ele é todo o meu saber, eu tenho entendimento que o Senhor está em mim, sobre mim, e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Versículo 2: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçarão. Aleluia? Vocês entenderam o que está escrito aqui? Quando a gente lê aqui que o Senhor é a minha luz, a gente entende que Ele é a minha posição. Nós somos reis sacerdotes. E a gente começa a entender a nossa posição e entender que tudo
ou qualquer pessoa, ou qualquer coisa que se levante contra nós, cairá, tropeçará. A vitória já está garantida. É o que está falando aqui em Salmos. E a gente leu no começo o que Davi estava fazendo, e Davi falou algumas coisas para Saul. E esta era a oração de Davi. Porque Davi sabia qual que era a posição dele. Davi sabia que ele tinha sido ungido, que ele já era rei sacerdote, que Deus tinha elegido ele como rei. Ele sabia da posição dele. Independente do que ele estava fazendo naquele momento. Se vocês se recordam, a gente leu o que Davi estava indo fazer lá para guerrear, no local onde estava acontecendo a guerra. Davi era soldado lá? Não. Davi estava indo servir os irmãos dele e levar um queijo ainda para os generais. O pai dele ainda estava indo puxar um saco lá ainda, né? Levava para fazer uma média com o pessoal, né? Mas Davi sabia da posição dele. Independente de onde Davi estava, ou o que ele estava fazendo, ele sabia o que ele era. Ele sabia a identidade dele. Porque ele sabia dessa verdade, que o Senhor era a luz dele, que era a salvação dele. E de quem que ele tinha medo? O que a gente entende nisso aqui, o que eu quero trazer para vocês de conceito aqui? Que quando nós sabemos a nossa posição, quando eu sei quem é meu pai, quando eu sei quem eu sou, que eu sou filho do Deus vivo, que eu sou rei e sacerdote, não tem mais medo. Eu não preciso temer nada. Nada me para, nada ofusca o nosso brilho, nada vai derrotar aquilo que Deus tem planejado para você, nada vai derrubar, nada. É isso que está falando no texto aqui. Nada para você quando você sabe a sua posição. Quando você sabe aquilo que você é, aquilo que você precisa fazer. Seguindo aqui então. No momento que entendemos que somos ungidos, temos a plenitude da presença de Deus em nós, habitando em nós. Temos a formosura da presença de Deus em nós e cremos que toda a capacidade que precisamos para transpor esses obstáculos ou transpor qualquer problema, vem de Deus. Nesse instante sabemos, ativamos a nossa identidade, a gente veste, como eu falei para vocês aqui, a gente coloca essa skin, né, de Deus, e assim cremos que nada pode nos impedir de avançar firmemente na palavra de Deus. Como diz alguma coisa disso na palavra de Deus? Isso é verdade? Sim, a gente pode ler ali em 2 Coríntios 3,5, que diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa. Aquilo que eu falei, gente, não tem que inventar a roda, está pronto. Como se partisse de nós, não parte de nós, é obra de Deus, do Pai. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. A obra não é nossa, a obra é de Deus. A obra quem faz é Deus, nós somos instrumentos dele. Toda a capacidade que você precisa para transpor, a prova de matemática que está difícil, problemas na escola, problemas em casa, algum problema que você está enfrentando com um amigo, tudo vem, toda a capacidade que você precisa para transpor isso, para solucionar isso, vem de Deus. Então você tem que pedir para Deus. A gente precisa saber quem é a nossa fonte, quem que nos leva a tudo isso. Amém? Quero ler de novo com vocês 1 Samuel 17:37. A gente já está caminhando para o fim aqui já. Que diz assim: e Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desses filisteus. Então Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Davi estava tão convicto, que ele sairia vitorioso, que ele simplesmente falou: não, vou acabar com esse cara. Galera, vocês estão entendendo a ousadia de Davi? Imagina, Davi era um jovem, como alguns adolescentes aqui que estão chegando aos 17, alguns têm quase 18. Mas o que levou a ele ter essa coragem, a ter essa ousadia? Era a posição dele. E uma das orações que eu acredito que Davi fez, está em Salmos 23:4, que diz assim:
ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Davi estava passando pelo vale da sombra da morte. Pensa, você é mais baixo que o cara é guerreiro, eu sou pastor de ovelha. Pô, vou enfrentar o cara, vou morrer. Ninguém estava apostando em Davi. Se existissem essas casas de aposta lá, vocês acham que alguém estava apostando em Davi? Não, ninguém. Mas porque eles não conheciam o Deus de Davi, porque eles não conheciam a unção que Davi tinha, eles não conheciam o meu pai. Se eles soubessem, se eles tivessem a mesma certeza que Davi tinha dentro do coração dele, estava todo mundo apostando nele. Pelo contrário, Davi não precisaria ter saído do pasto, ter saído lá do pastoreio das suas ovelhas, para ir até o campo de batalha, enfrentar um gigante. Quantos soldados de Israel tinha lá? Quantos ungidos tinham lá também? Vários. Mas Deus levantou Davi, porque Davi sabia da sua identidade, Davi sabia de toda a unção que ele tinha. Continuando lá, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Amém? Sabendo de nossa posição e quem somos, somente a unção e a vontade de Deus nos governam, porque essa é a nossa identidade. Eu não sou mais aquilo que dizem que eu tenho que ser, eu não sou mais aquilo que eu quero ser, eu primeiro sou aquilo que o meu Pai quer que eu seja, aquilo que meu Pai preparou para mim, de antemão Ele deixou preparado. Tudo o que fazemos e precisamos decidir, liberar, buscar, já está liberado em Cristo Jesus, pois em Cristo tudo já está feito, e a unção em nós depositada é ilimitada em Cristo Jesus. As batalhas não são nossas, como eu falei, a batalha é de Deus. Então se Deus te deu a batalha, já está pronto, já está preparado. E para que o Espírito Santo nos guie, as batalhas não são nossas, são de Deus. Por nós mesmos não somos capazes de lutá-las. Se não são nossas, qual é a nossa oração? A nossa oração é para que o Espírito Santo nos guie, capacite e sempre esteja conosco, que nos dê o conhecimento necessário para fazer a vontade de Deus, que Ele nos conduza. E para encerrar, quero ler com vocês Colossenses 1, 26 e 27. Antes de ler aqui, eu quero dizer uma coisa para vocês. Davi, ele tinha uma unção limitada. Como assim limitada, Atlã? Davi foi ungido rei, e ele sabia que ele tinha sido ungido. Hoje, nós vivemos um tempo diferente, porque nós vivemos depois de Cristo. A unção que é derramada sobre nós agora é uma unção diferente, é uma unção ilimitada. Você está entendendo isso? Você não tem limites. Em Cristo Jesus você não tem nada que te pare. Posso dizer que nós somos imparáveis, mas em Cristo Jesus. Por isso que a palavra de Deus diz que tudo que fizermos nós temos que fazer com Ele, porque sem Ele nada podemos fazer. Então creia nessa palavra e entenda, viva essa identidade que você tem. E ali diz assim, o mistério que esteve escondido, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Quantos são santos aqui? Esse mistério está sendo manifestado a você, já foi manifestado por Cristo Jesus. Aos seus santos, a este, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério, entre os gentios. Que mistério é esse? É Cristo Jesus em vocês. Esse mistério foi revelado a vocês, Cristo está em vocês, Cristo te dá uma unção ilimitada, uma unção que nunca foi vista. Nem Davi, nem Moisés, nunca ninguém teve essa unção, somente nós temos essa unção. A esperança da glória. Amém? Espero que vocês tenham entendido um pouco dessa nova identidade que vocês têm em Cristo Jesus, que a gente possa manifestar isso. Amém? Continuem mega abençoados.